Que hoje, através da bênção do Senhor, nós possamos desfrutar da recriação que Ele tem para nós. Como a palavra dessa semana diz, quando nós oramos com fé, milagres acontecem. Como nós acreditamos em Jesus Cristo, que Ele é o Criador e tem o poder para recriar, nós podemos realmente ser recriados através dele. Por exemplo, o povo que estava lá no Egito como escravos, através da fé de uma mulher, nasce Moisés, e através de Moisés, os israelitas são libertos. Então, a oração da fé daquela mulher mudou todo um destino daquele povo. E também a história de uma mulher chamada Ana, através da oração de fé dela, nasce um menino chamado Samuel, e tudo aqueles desastres que estavam acontecendo naquela época são resolvidos através da vida de Samuel. E também um jovem chamado Daniel, quando ele orou com fé, declarando que ele não iria fazer idolatria a nenhum Deus, e só ia adorar apenas o Deus vivo, aconteceu que um grande milagre sobrenatural em Israel. Nós somos filhos de Deus, e o Deus que nós cremos, ele realmente é o solucionador de todos os problemas, o Deus Criador. Ele realmente é o Deus Criador. Então, quando nós acreditamos, ele tem o poder de recriar também. Por exemplo, se você tem um problema individual da sua casa, qualquer problema, ele pode solucionar. E este é Cristo. Mas muitas pessoas, elas estão enganadas sobre o cristianismo. Talvez em alguns outros países não seja assim, mas no Japão existe sim um engano sobre Cristo. Os japoneses acreditam que Jesus Cristo é mais um homem muito importante. Ou no islamismo, eles acreditam que Jesus é mais um profeta, dentre tantos profetas. O cristianismo, a religião cristã, né? O cristianismo, ele é a religião mais conhecida no mundo e que tem mais fiéis no mundo. Mas como essas pessoas estão acreditando em Cristo? Acreditam que ele é Deus, né? Que ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus da Trindade, o Criador de todas as coisas. E este é Jesus Cristo. Ele não é mais um homem importante da história. Ele não é mais um profeta. Mas por que os japoneses acreditam dessa forma equivocada sobre Jesus? Até mesmo cristãos que congregam na igreja, mesmo vindo à igreja, elas muitas vezes não acreditam que Jesus é o Deus da Trindade, que Jesus é o Deus Criador. Na semana passada, eu estava lendo um livro de uma jornalista chamada Tara, que ela escreveu sobre Soka Gakkai. Então, as pessoas dessa religião chamada Soka Gakkai, elas estão muito enganadas, elas não compreendem o cristianismo e elas acham que a Bíblia fala sobre solucionar, que a nossa vida vai ser melhor somente lá no céu e não aqui na terra. Ou seja, não soluciona nada
da nossa vida terrena. Então eles falam, olha só, para os cristãos, mesmo acreditando em Jesus Cristo, estão sofrendo. Mas o Soka Gakkai, eles acreditam que o ser humano, em vida, ele pode fazer uma revolução e solucionar alguma coisa. Eles falam coisas totalmente ao contrário do que nós acreditamos. Então, hoje o Soka Gakkai tem mais de 8 milhões de fiéis. Bom, isso é o que eles dizem. Não sabemos se é verdade, mas é o que eles estão dizendo. E essa jornalista, Tara, ela disse que o Soka Gakkai é uma das religiões com mais fiéis dentro do Japão, maiores do Japão. E dentro de tudo isso, cadê o cristianismo? O cristianismo só tem 30%. Quer dizer, ou seja, não é nada comparado ao tamanho de que essa religião chamada Soka Gakkai tem aqui dentro do Japão. Se realmente ele é o criador e o solucionador, se Jesus Cristo é realmente isso, como uma religião que não é nada, que diz que o Shaka pode ser o solucionador da sua vida, sabe? Ele não é nada. O budismo, ele não é uma religião que vai solucionar alguma coisa. Ele diz que, como a sua vida já tem tanto sofrimento, quando você reencarnar, voltar, então você vai voltar sem nenhum sofrimento. Então, é um conteúdo totalmente diferente do que o cristianismo diz. Mas no Japão, eles acreditam que o cristianismo é muito parecido com o budismo. Eles acham que nós precisamos esquecer tudo e só vamos ser felizes quando formos para o céu. Os japoneses, eles são muito realistas. E eles sempre comparam o que compensa para eles. Então, o budismo é visto dessa forma no Japão e o cristianismo é visto da mesma forma no Japão. Então, eles comparam o cristianismo e o budismo e eles escolhem o budismo. Então, muitas pessoas acreditam na religião Soka Gakkai e, em comparação, pessoas que creem no cristianismo são muito poucas aqui no Japão. Até mesmo nos negócios, nas empresas, eu fui pesquisar sobre quantas empresas fazem parte do Soka Gakkai e eu fiquei muito surpreso com o resultado. Por exemplo, muitas empresas gigantescas do Japão fazem parte do Soka Gakkai. Até mesmo o Mainichi Shimbun, que é o jornal muito famoso no Japão. Até mesmo as 7 maiores empresas do Japão. E o que acontece? Estamos vivendo um controverso. Então, nós precisamos entender esse reconhecimento errado que os japoneses estão tendo sobre o cristianismo. Essas religiões, elas não podem fazer nada porque ela não tem vida. Tudo vai ser destruído. Vai chegar uma época que vai cair todas essas religiões porque não tem vida nelas. No budismo não existe vida. Então você pode se esforçar, mas se você se esforça em alguma coisa que não tem vida, no final não vai ter vida, não vai acontecer nada. Ou seja, no final você não vai ser salvo através dessas coisas. Quando nós olhamos para países que são budistas, nós vemos que todos são
países pobres. Quando nós voltamos na história do Japão, na época Kamakura, que era um país budista, nós vemos que o Japão era muito pobre. E existe algumas religiões que vieram do budismo, como o Soka Gakkai, e faz anos, mais de 30 anos que o Soka Gakkai está nas mídias, nas políticas, envolvida dentro de todas essas coisas que movimenta esse país. Então, quando nós olhamos para o país da Ásia, a Singapura, nós vemos que lá 30% das pessoas são cristãos e nós vemos que é um país menor do que o Japão, mas o PIB está alto, é um país que está em evolução. E quando olhamos para Taiwan, que é um país também menor que o Japão, mas que tem um crescimento de cristianismo ali, nós vemos que ele está em evolução também, é um país que está crescendo muito. Até mesmo em educação, quando nós olhamos mundialmente, as universidades do Japão, somente 2 entram como universidades mundiais, né, internacionais reconhecidas. Mas quando nós olhamos para Singapura, nós vemos que existe 2 universidades muito famosas no mundo, que estão no ranking do mundo, e de Taiwan também. E são países menores do que o Japão. E quando nós vemos também quantos estudantes japoneses estão indo para os Estados Unidos, nós vemos que baixou muito esse número de estudantes imigrando para lá. Então, porque eles não acreditam que existe realmente um Criador, um Salvador, nós vemos que esse país ele está em decadência. Então, o que o livro de João está querendo dizer para nós? Ele quer dizer que Jesus Cristo, ele não é mais um homem, ele não é um homem famoso, ele não é mais um profeta, mas sim Deus, o Deus Criador. E não somente o livro de João fala isso claramente, mas toda a Bíblia. A Bíblia é o livro best-seller do mundo. E o que essa Bíblia, esse livro está dizendo? Ela quer nos contar quem é Jesus, que ele é Deus, que ele foi o Criador de todas as coisas e que somente Jesus Cristo pode salvar a humanidade. Somente Jesus Cristo tem o poder para recriação. No início, no princípio, Deus criou o homem à sua imagem. Ou seja, Jesus Cristo. Então, Jesus criou o homem e Satanás veio e destruiu o homem. Satanás roubou a imagem de Deus do homem. E também roubou todas as bênçãos que Deus tinha para o homem. E como consequência, o homem que foi criado à imagem de Deus caiu e se tornou mais do que um animal selvagem. Quantas pessoas se suicidam? Quantas pessoas estão destruídas, sofrendo dentro da dor? Por quê? Porque foi roubado a imagem e a forma de Deus delas. E como foi roubado a imagem de Deus? Tudo foi roubado, até mesmo a vida eterna. Toda a felicidade que era para ter durante a vida foi roubada. Até mesmo as bênçãos que Deus tinha preparado foi roubado. E para restituir isso, de uma forma muito mais linda, Deus veio como homem aqui. E essa pessoa se chama Jesus. Como está escrito lá em João, capítulo 1, do 1 ao 3, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele representa Jesus. Ele está falando sobre Jesus. Todas as coisas foram feitas através de Jesus.
E não existe nada do que nada teria sido feito sem ele. E esse Jesus veio como humano. Então, será que ele realmente é Deus que veio como um ser humano? Então, capítulo 2. Ali, naquele casamento em Caná, acaba o vinho. Então, como acabou o vinho naquele banquete em Caná, Jesus Cristo transforma a água em vinho. Isso é óbvio, porque ele é Deus, ele consegue fazer esse milagre. Isso não é mágica, isso é um milagre. E no capítulo 4, o filho de um homem rico estava prestes a morrer, estava muito doente e estava morrendo. E então, esse homem, ele escuta sobre esse milagre de que Jesus transformou a água em vinho e ele vai até Jesus. Ele tinha autoridade, ele era rico e provavelmente ele poderia ter dinheiro para usar toda a medicina daquela época, ele poderia usar todas as formas porque ele tinha autoridade e dinheiro, mas ele já tinha feito tudo e ele vai até Jesus porque ele escuta que Jesus fez um milagre. E então, quando ele chega lá, Jesus responde para ele: pode ir, o seu filho continuará vivo. Somente essa palavra. E através dessa palavra, como essa palavra foi dita, o filho daquele homem foi salvo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Deus Criador. Independente de onde ele estiver, ele pode estar longe, a palavra dele alcança e faz acontecer. E como nós lemos aqui no capítulo 5, a palavra de hoje, um homem que estava 38 anos paralítico, um homem que não conseguia se movimentar, um homem inválido por tanto tempo. Naquela época, existia em Jerusalém um tanque. Um lugar chamado Betesda. Betesda significa a graça de Deus. E então, de vez em quando, não era nem uma vez por ano, bem de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava aquelas águas daquele tanque. E então a primeira pessoa que entrasse no tanque, ela melhorava. Era isso que eles diziam. Claro que o anjo que está descrito aqui, eles não viam, era invisível. Mas como eles viam que o tanque se movimentava as águas ali, eles entendiam que vinha um anjo ali. Então, na Bíblia japonesa não está escrito que vinha um anjo, né? Na tradução japonesa. Então, às vezes, essa água era agitada e a primeira pessoa que caía ali, ela era curada. Então, vinha pessoas doentes de todo o mundo para aquele lugar. E esse homem também. Mas quando essa água era agitada, ele não conseguia entrar ali. Por quê? Porque ele era inválido, ele era paralítico. E então, as pessoas que estavam em volta ali, elas não conseguiam entrar. E passaram anos. E então, naquele lugar, veio Jesus e perguntou para aquele homem: você quer ser curado? E ele poderia responder, né? Sim, eu quero ser curado. Olha, Jesus, você é o Deus Criador, você pode me curar? Me cura. Ele poderia falar isso, mas ele começou a falar assim: olha, eu queria entrar naquele tanque, mas eu não consigo. Por isso que eu tô aqui 38 anos, ninguém me ajuda para entrar naquele tanque.
E desta forma, nós também, mesmo acreditando em Jesus Cristo, muitas vezes nós damos esse tipo de desculpa. Ai, na minha vida eu tenho problemas financeiros, problemas com os meus filhos, mas você é o Deus criador. Você é o Deus que pode recriar. E eu creio em você. Nós deveríamos pensar assim e crer dessa forma, mas muitas vezes nós não acreditamos em Jesus. Ai, eu sou assim porque isso não tem mais como resolver. Ah, isso aconteceu. Ah, é porque eu sou assim ou é porque eu sou assado. A gente desiste. Ou seja, por exemplo, pessoas que têm problemas financeiros, ai, é porque eu sou assim, por isso que eu não tenho dinheiro. Ou pessoas que não têm saúde, estão doentes, ah, é porque eu fiz isso, por isso que eu tô doente. E elas não acreditam em, em Jesus Cristo. E fazem a mesma coisa que esse homem paralítico que estava ali no tanque de Betesda. E então Jesus fala para esse homem: levante-se, pegue a sua maca e ande. E através dessa palavra, somente com essa palavra de Jesus Cristo, Criador e Recriador, esse homem levantou. Isso não é uma historinha. Isso daqui não é uma historinha. Isso aqui é uma verdade. Isso aqui não é religião. Isso não é budismo. Isso aqui, eu tô falando sobre coisas que podem ser solucionadas na realidade. Não é, Jesus Cristo não é uma pessoa que vai fazer coisas lá no céu, espera que você chegue ali no céu. Não, ele vai realmente mudar a nossa realidade. Ele é o Deus Criador que tem o poder para mudar a nossa realidade. E então Jesus Cristo explica isso. E ele diz: eu e o Pai somos um. Porque no dia em que Jesus fez esse milagre, era o dia para que os judeus eles eram proibidos de fazer qualquer coisa. Eles não podiam fazer nada naquele dia. E dentro do judaísmo, existiam muitas pessoas, né, que elas respeitavam muito essas leis, e essas pessoas se levantaram e começaram a falar: por que que você está fazendo isso? Por que que esse homem está carregando a maca dele, sendo que é um dia que não pode, que é proibido de carregar a maca? E então Jesus Cristo respondeu assim: o meu pai está trabalhando, então eu também estou trabalhando. Então ele diz lá no capítulo 5, no versículo 17: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: eu sou Deus e eu vou fazer muito mais coisas, coisas maiores do que vocês já viram até agora. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus, ele realmente fez muitos milagres. Mas quando a gente lê o Antigo Testamento, nós não vemos falando muito sobre o céu. Nós vemos Deus realmente fazendo milagres na realidade do povo que eles estavam vivendo ali, solucionando realmente problemas reais dali, terrenos. E realmente, Jesus Cristo, ele, quando ele veio, ele fez muito mais milagres. Por quê? Porque ele é o Deus, Criador. Ele solucionou problemas reais. Ou seja, ele pode e tem o poder de mudar o nosso destino. Isso é o verdadeiro evangelho que não tem nenhuma outra religião. Essa é a verdadeira salvação que não tem nenhuma outra religião. Então, como nós podemos receber essa bênção de recriação? É somente através da fé. Quando nós acreditamos que Jesus Cristo é o Deus recriador, então ele opera milagres em nós.
lá no capítulo 2, quando Jesus transformou a água em vinho, tudo isso ocorreu porque os serviçais creram. Jesus Cristo disse: vão lá e encham, né, os potes com água. E então os serviçais, eles fizeram conforme Jesus estava dizendo, porque através da fé de Maria, ela cria que Jesus Cristo era o Deus Criador. Então ela disse para aqueles serviçais: façam tudo o que este homem lhe disser. Através da fé de Maria, naquele momento, aquele milagre aconteceu. Através da fé de uma mulher, todo um destino pode mudar. E também em João 4,53, o filho desse pai, por que ele foi curado? Jesus disse: o seu filho continuará vivo. Ele não vai morrer, ele vai ser salvo. Esse pai, ele acreditou nessas palavras da forma que Jesus disse. Ele creu. Normalmente nós não cremos, né? Às vezes a gente fala: não, mas vem comigo, você precisa ver meu filho, né? Normalmente a gente faria isso. Mas esse pai, ele creu da forma que Jesus tinha dito a palavra. Sim, o filho dele foi curado. Ele creu naquela palavra. Naquele momento ele creu: sim, eu recebo, meu filho vai ser curado, meu filho é curado. E quando ele estava voltando, no meio do caminho, ele se encontra com os seus servos. E os servos dizem: Senhor, o seu filho foi curado. E então esse pai, ele confirma que horas ele foi curado. E então os servos dele dizem aquele horário e ele entende que foi no horário em que Jesus falou aquela palavra. No momento em que aquele pai creu naquela palavra, o filho dele foi salvo. Então, a palavra de Jesus é a verdade. Às vezes você ora para Deus falando: Deus me cura, mas dentro de você, em algum lugar, você não está acreditando que Ele pode. Às vezes você ora: Deus, soluciona esse problema, mas muitas vezes dentro de você, você não está acreditando dessa forma. Mas aqui no livro de Apóstolo de João, nós vemos a fé que essas pessoas que estão descritas aqui tiveram. E lá em João 5:9, como nós lemos, esse homem que estava tanto tempo sem andar, ele creu da forma que Jesus deu aquela palavra: levante-se, pegue a sua maca e ande. E está escrito que imediatamente o homem ficou curado. Através do quê? Somente através da fé dele. Não precisou de nenhuma condição para ele ser curado. Ele não precisou fazer nenhuma obra. Por quê? Porque não é uma religião. É através da fé. Jesus disse: o meu pai continua trabalhando, então eu também trabalho. E com essa palavra, os judeus, eles ficaram realmente muito bravos com Jesus. E aí eles ficaram bravos e falaram assim: então quer dizer que você é maior do que Moisés? Por quê? Porque Moisés, para os judeus, ele era o mais importante, né? Porque tudo começou através de Moisés. E então Jesus disse: mas a Bíblia que Jesus escreveu, ele falou sobre mim. O Deus que Moisés escreveu ali está falando sobre mim. Eu sou o Deus que ele escreveu. Vamos ver em Gênesis, o livro de Gênesis que Moisés escreveu. O que diz ali em Gênesis 3:15? O ser humano que foi criado à imagem de Deus foi roubado dele, através de Satanás, toda a bênção, toda a forma, e somente o descendente da mulher poderia restituir isso. Ou seja, somente através de Cristo nós poderíamos ser recriados.
Não existe outra religião, não existe outra forma, somente Jesus Cristo é o Deus recriador. E vamos ler também o livro de Êxodo, que foi escrito por Moisés. O povo estava escravo. Foram enganados, fizeram uma idolatria e acabaram se tornando escravos. Quem poderia salvar aquele povo daquela escravidão? O sangue do Cordeiro. E quem é esse Cordeiro? Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós somos libertos completamente de Satanás, do pecado, da separação de Deus, de tudo, da morte, do inferno, das maldições. É uma libertação completa. E a salvação dita aqui, essa salvação que está escrita em Êxodo não é sobre uma salvação espiritual, mas era uma salvação realmente que eles precisavam ali física. Eles estavam 400 anos escravos, amaldiçoados, e eles foram libertos naquele momento dessa maldição. E quando nós lemos em Levíticos, o povo de Israel estava sendo picado por serpentes e estavam morrendo. E então Deus fala para Moisés: faça uma serpente de bronze e coloque ela no alto, e todo aquele que olhar para essa serpente será salvo, não morrerá. Essa serpente é Jesus Cristo. Qualquer problema. Que você não precisa pensar, foi porque eu fiz isso, por isso que eu tô sendo amaldiçoado, porque eu errei, por isso que tá caindo sobre mim uma maldição. Não! Quando você olha para Cristo, tudo é solucionado. Quando você olha para Cristo, tudo é resolvido. E também Jesus diz assim, Marcos capítulo 11, 23 a 24. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Versículo 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Será que nós estamos orando dessa forma? Será que estamos crendo dessa forma? Mesmo que você tenha algum problema do tamanho de uma montanha, Jesus está dizendo que ele pode solucionar, ou seja, que é para você orar como se ele já solucionou. Então, por isso você não recebe uma resposta aqui na sua realidade, porque muitas vezes você não está acreditando dessa forma, e então acabamos recebendo esse tipo de palavra de pessoas que estão em outra religião. Olha só, o crente não está recebendo resposta. Essas pessoas que não creem em Cristo, muitas vezes eles pegam versículos solos da Bíblia e começam a aplicar na vida deles. Existiu um médico que ele disse que queria viver até 100 anos de idade. E esse médico, ele respirando, ele imaginava que ele viveria até 100 anos e ele começava a declarar isso. Ele respirava, puxava o ar e declarava, eu vou viver até 100 anos, como está escrito aqui em Marcos. Então, esse homem começou a escrever livros falando que nós podemos fazer a nossa vida ser como nós queremos. Ou seja, se você acredita que vai ser assim, então vai ser. Ou seja, ele pegou um versículo da Bíblia e começou a aplicar na vida dele.
Até mesmo nós usamos alguns dizeres que vêm da Bíblia, né? Muitas vezes as pessoas usam dizeres como, porque você é pobre, sempre vai ser pobre. Tem pessoas que utilizam também um versículo sobre que Jesus Cristo dá talentos para quem já tem muitos talentos e tira talento daquele que só tem um. Então, essas pessoas que acreditam somente em versículos solos, elas não acreditam em Jesus Cristo, mas elas acreditam somente em alguns versículos. Mas nós, que acreditamos em Jesus por completo, muitas vezes não acreditamos nele de verdade. Por isso, não recebemos resposta e é por isso que não conseguimos evangelizar. E precisamos mudar essa realidade, precisamos entender que Jesus Cristo é a verdadeira, ele tem o poder de recriação. O homem, ele não acredita em nada que não tenha prova, sabe? Muitas vezes você pode até dizer, mas se não tiver provas, ele não acredita. E principalmente os japoneses. Os japoneses são pessoas muito realistas, mas isso é um ponto bom, não é um ponto negativo sobre eles. Então, por isso mesmo, Jesus Cristo fez muitos milagres para mostrar que somente Jesus tem a vida, que Ele é a verdadeira vida. Os problemas da vida, as doenças foram solucionadas e nós também, através da fé, seremos salvos. Quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele nos salva e Ele também soluciona os nossos problemas. Essa é a palavra tema do livro do apóstolo João, porque está escrito lá em João 1:12, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, como está escrito, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A condição é uma só: fé. É se você crê. Jesus Cristo consumou tudo naquela cruz. Ele já concluiu a nossa recriação. E no momento em que você acreditar desta forma, você receberá o seu milagre. Você é salvo através da fé. O tanto que você crê, você recebe. E essas coisas foram escritas para que nós recebêssemos a vida. É um testemunho pequeno, mas na semana passada eu realmente senti muita enxaqueca. Eu já tive enxaquecas algumas vezes, mas eu nunca tive uma enxaqueca nesse nível. Eu pensei em ir para o hospital, mas como eu estava meditando nessa recriação, eu comecei a orar. E eu comecei a orar declarando que eu já estava curado. Eu criei simples, de uma forma simples. E naquele momento, toda a dor passou. Toda a dor passou. A minha mãe também, ela estava muitas semanas com dor no estômago. Ela já está muito idosa, então alguns órgãos não estão funcionando. Mas eu liguei para ela e falei: Mamãe, Jesus Cristo já curou a sua doença. E claro que ela não creu de primeira. Então eu comecei a ligar para ela todos os dias e declarar isso. E
E ela creu, e conforme ela cria, ela foi melhorando. Hoje ela já está sem nenhum problema. Jesus, que nós cremos, ele é o mesmo ontem e hoje. E continuará sendo o mesmo. E não é só solucionar as nossas doenças ali, ele nos deu a vida eterna. Eu já recebi. Se você crê que você já recebeu a sua bênção na sua vida financeira, vai acontecer desta forma. Mas nós não acreditamos e outras pessoas estão acreditando dessa forma e estão levando todas as finanças para eles. Por exemplo, esse médico que eu contei para vocês, que ele queria viver até 100 anos, ele conseguiu viver até 100 anos porque ele acreditava dessa forma. Mas nós não cremos na resposta que Jesus quer nos dar de recriação e ficamos falando, eu não tenho dinheiro, eu tô doente, porque não vai dar certo, eu não vou conseguir evangelizar. E mesmo que for assim, Jesus não vai mudar. Não vai mudar a verdade de que ele nos dá a vida eterna, mas o que eu estou dizendo é a nossa diferença entre os ímpios. E como consequência disso, aqui no Japão nós vemos que tem poucos cristãos. Então, na nossa creche, Cristo, tem uma menina que ela é síndrome de Down. Ela tem síndrome de Down. E ontem eu fui lá na creche, visitar a creche, e eu olhei para aquela pequena e eu vi que o rosto dela está diferente. Faz 1 ano apenas que ela está vindo no nosso creche e todos os dias as professoras oram pela vida dela. Mas, sim, a oração é importante, mas a fé é importante. Quando elas oram com fé de que Jesus pode, sim, curar essa menina, então acontece. Jesus Cristo tem o poder para a recriação. E quando nós cremos conforme a nossa fé, o milagre acontece. Por que nós precisamos receber essa resposta de recriação? Porque todas as pessoas precisam acreditar em Jesus Cristo. Todo ser humano que nasce, ele precisa crer em Jesus Cristo para receber a vida eterna. E a vida eterna só vem através de Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos ser testemunhas, por isso precisamos receber uma resposta de recriação para que o Japão possa se tornar uma nação que prega o Evangelho. Por isso, quando nós acreditamos, quando nós temos fé que Jesus Cristo é esse recriador, que nessa semana nós possamos nos levantar com essa fé. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos deu uma fé que pode crer que Tu és o recriador para mudar o destino. Ninguém poderia mudar o nosso destino, mas o Senhor Jesus é aquele que tem o poder para a recriação. Que nós possamos nos tornar, Senhor, testemunhas da Tua recriação. Nós te adoramos e oramos no Teu nome. Amém.